assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Nessa história você vai conhecer um cara espertão, daqueles que parecem ter resposta para tudo. Esse é o Jin Hyun-pil. Ele é o chefão de uma empresa chamada One Network. Mas não se engane, esse nome bonito esconde um dos maiores esquemas de fraude que a Coreia do Sul já viu. O cara é carismático, sabe como convencer as pessoas e está por trás de um sistema que engana milhares de investidores, roubando grana de gente inocente sem nenhum pingo de arrependimento. Do outro lado da história, a gente conhece o Kim Jae-myung. Ele é um investigador linha dura, honesto até o osso e que não cai fácil nas armadilhas de ninguém. O cara é inteligente, tá ligado que o Jin é envolvido em coisa errada. Só que provar isso é outra história. Porque o Jin é tão bom em encobrir as falcatruas que a polícia só consegue ver fumaça, nunca o fogo direto. Aí entra em cena o Park Jang-un, um personagem bem interessante. Ele é o cérebro da parte tecnológica da One Network. Sabe aquele cara que entende tudo de sistema, programação, computadores? É ele. Mas diferente do Jin, o Park é meio dividido. Ele não é um santinho, mas também não está 100% fechado com o chefe. E é nesse ponto que o investigador Kim começa a ver uma chance. Kim tenta se aproximar do Park, mostrando que o barco do Jin está afundando e que se ele não pular logo, vai afundar junto. O plano é virar o Park contra o próprio chefe e usar ele como uma espécie de espião. Só que o Park é desconfiado, tem medo e sabe que se o Jin descobrir, ele pode acabar morto. Então começa esse jogo tenso, cheio de encontros escondidos, trocas de informações e armadilhas por todos os lados. Enquanto isso, a One Network continua enganando mais e mais gente. São milhares de vítimas, perdendo as economias de uma vida inteira. E o Jin, cada vez mais poderoso, começa até a se envolver com políticos e gente graúda, querendo proteger seu império. Ele compra silêncio, paga propina, apaga provas, tudo para continuar no topo. Só que o investigador Kim é teimoso, e com a ajuda do Park, ele vai montando um quebra-cabeça gigante, tentando descobrir onde está o dinheiro roubado e como provar que o Jin é culpado. E olha, não é fácil. O Jin é esperto, vive fugindo de país para país e sempre parece estar um passo à frente. Mas o cerco vai apertando. A tensão vai crescendo tanto que chega uma hora em que tudo explode. O Park se vê numa situação onde precisa decidir de que lado vai ficar de verdade. E o Jin começa a ficar paranoico, desconfiando de todo mundo. A amizade entre eles desmorona. O plano da polícia começa a se aproximar do sucesso. E a partir daí, é uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uma daquelas empresas que parecem perfeitas demais para ser verdade. A One Network. Ela aparece na mídia como uma rede de marketing super moderna que ajuda as pessoas a investirem e ganharem dinheiro fácil. É tipo uma mistura de tecnologia, promessas de lucro rápido, discurso motivacional e muito carisma. Quem está por trás disso? O tal do Jin Hyun-pil. Um cara cheio de pose, bem falante, que parece ter resposta para tudo. Ele se apresenta como um líder visionário, alguém que está mudando o mundo dos negócios e dando oportunidade para a gente comum enriquecer. Só que por trás de todo esse brilho, tem um esquema de fraude gigante rolando. A One Network nada mais é do que um golpe de pirâmide. Eles enganam as pessoas para que invistam dinheiro, dizendo que vão receber lucros incríveis se trouxerem novos membros. Ou seja, é o famoso pague para entrar, indique para ganhar. Mas os únicos que realmente ganham são os que estão lá no topo. E adivinha quem está no topo? Ele mesmo, o Jin. Só que tudo é feito com tanta maquiagem e encenação que muita gente cai nessa sem nem desconfiar. Enquanto isso, a polícia começa a desconfiar que tem coisa errada aí. É aí que entra o investigador Kim Jae-myung, um investigador que vai comandar a investigação contra essa rede criminosa. Ele não é qualquer policial, não. O cara é conhecido por ser esperto, determinado e bem direto. Ele começa a montar uma equipe só para derrubar o Jin e descobrir como a One Network está enganando tanta gente sem deixar pistas. Kim começa investigando os registros da empresa, tentando entender como funciona o esquema. Mas tudo está bem escondido. Eles usaram uma rede de empresas de fachada, nomes falsos, contas no exterior, tudo para despistar qualquer investigação. O Jin é cuidadoso. Ele não aparece diretamente em quase nada.
sempre deixando os outros fazerem o trabalho sujo, enquanto ele aparece só como embaixador da marca. Tipo um símbolo. Só que todo império tem um ponto fraco, né? E no caso da One Network, esse ponto fraco se chama Park Jang-gun. Ele é o diretor de TI da empresa. É quem cuida da parte técnica, dos servidores, dos dados, dos sistemas de segurança. Basicamente o cara que sabe de tudo. Ele também não é nenhum santo, porque ajudou a construir esse sistema fraudulento. Mas diferente do Jin, ele é mais humano, mais pé no chão, e claramente vive com o pé atrás em tudo isso. O investigador Kim percebe que, se quiser realmente derrubar o esquema, vai precisar do Park. Só que não dá para chegar chutando a porta. Ele precisa montar uma estratégia para convencer o Park a colaborar. Então ele começa a observar os hábitos do cara, estuda os pontos fracos dele e prepara o bote. Enquanto isso, o Park já está começando a sentir o peso da culpa e do medo. Ele sabe que se esse castelo de cartas desmoronar, ele vai ser um dos primeiros a ser preso. Ou pior. Paralelo a isso, a empresa continua operando normalmente. Mais pessoas estão sendo enganadas. Investidores colocam suas economias na One Network, achando que vão ficar ricos. Gente simples, trabalhadores, famílias inteiras confiando no discurso bonito do Jin. E cada novo membro só aumenta o buraco. Quanto mais dinheiro entra, mais difícil fica recuperar. É como uma bomba relógio, e quando ela explodir, vai levar muita gente junto. E o Jin? Tranquilo, sorridente, andando de jatinho, fazendo discursos emocionantes e cada vez mais convencido de que é intocável. Ele tem políticos no bolso, contatos poderosos e sabe que se for pego, vai levar muita gente junto com ele. Ele joga sujo, mas com elegância. O típico vilão que não precisa gritar, ele só precisa sorrir. Depois de mostrar como a One Network enganava milhares de pessoas e como o investigador Kim começou a farejar esse esquema todo, a história vai ganhando ritmo. A gente agora acompanha o plano da polícia ficando mais ousado e focado em um objetivo, claro, virar o Park Jang-gun contra o Jin Hyun-pil, porque só ele pode entregar as provas certas para derrubar esse império de mentiras. O investigador Kim, que é bom de estratégia, começa a pressionar aos poucos. Ele e sua equipe preparam um cerco, descobrindo os passos do Park, os lugares que ele frequenta, os hábitos diários, até pegam o celular dele para rastrear. Mas o Park não é bobo. Ele percebe que está sendo observado e começa a ficar tenso. O medo começa a crescer e ele já não dorme direito. Ele sabe que se o Jin desconfiar de alguma coisa, pode ser o fim para ele. Mas mesmo com esse clima tenso, o Park ainda está do lado do chefe, ou, pelo menos, está tentando se convencer disso. Só que aí o Jin joga pesado. Ele intercepta o Park, encurrala o cara e mostra algumas provas que a polícia já conseguiu. Provas que mostram que quando tudo estourar, o Park também vai afundar junto. Não vai ter como escapar da cadeia. Kim então faz uma proposta. Se o Park colaborar, entregando tudo o que sabe, pode ter uma chance de se livrar ou pegar uma pena menor. É tipo, você quer afundar junto com seu chefe ou salvar sua própria pele? É nessa hora que o Park começa a ceder. Devagarzinho, ele aceita ajudar, mas com uma condição. Ninguém pode saber que ele está colaborando, nem mesmo outros membros da equipe, porque se vazar, ele está morto. E aí começa o jogo duplo. O Park vira espião dentro da One Network, fingindo que está tudo normal, enquanto repassa informações para a polícia. Ele copia arquivos, extrai dados secretos, entrega planilhas que mostram como o dinheiro está sendo desviado para paraísos fiscais, nomes de laranjas, contas fantasmas, tudo. E aos poucos o quebra-cabeça que o investigador Kim estava montando começa a ganhar forma. Só que o Jin Hyun-pil, como a gente já viu, é esperto demais. Ele começa a desconfiar. Nota que o Park anda nervoso, estranho e diferente do normal. Então ele também começa a jogar seu próprio jogo. Planta armadilhas, solta informações falsas para ver se vazam e pressiona o Park para descobrir se tem traição acontecendo. O clima vira uma panela de pressão. Nesse meio tempo, a polícia tenta agir rápido, porque se o Jin resolver fugir, tudo pode ir por água abaixo. Eles montam a mega operação para fazer buscas em escritórios da One Network e apreender documentos e congelar contas bancárias. Mas o Jin já está ligado. Ele tem informantes em todo lugar, até dentro do governo. Então, quando a operação começa, ele já está um passo à frente. Ele dá um verdadeiro show de manipulação.
Aparece publicamente como se fosse vítima, dizendo que estão perseguindo ele injustamente, que a One Network é uma empresa legítima e que ele está sendo alvo de conspiração. Ele chora nas câmeras, joga com a emoção das vítimas e até consegue apoio de gente influente. É absurdo, mas muita gente ainda acredita nele. E enquanto a investigação se aproxima do coração do golpe, o Jin prepara sua grande jogada: fugir do país com o dinheiro todo. Ele transfere bilhões de won para contas no exterior, falsifica documentos e prepara um plano de fuga cinematográfico. E para isso, ele precisa cortar todas as pontas soltas, incluindo o Park. O Park, percebendo o perigo, entra em desespero. Ele avisa o Kim que o Jin está prestes a sumir do mapa. Começa então a verdadeira corrida contra o tempo. A polícia precisa agir rápido para impedir a fuga e prender o Jin antes que ele desapareça. Ao mesmo tempo, o Park corre risco de vida, porque o Jin manda homens atrás dele. Não é mais uma questão de justiça, agora é vida ou morte. O cerco está apertando. O Park Jang-un está no limite, ajudando a polícia em segredo, com medo de ser descoberto a qualquer momento. E o Jin Hyun-pil, mesmo com a cara de bom moço e o papo de empresário honesto, já está com um plano de fuga pronto. Ele sabe que a polícia está chegando perto e não vai esperar ser preso. A ideia dele? Sumir do país com os bilhões de won desviados, dinheiro das vítimas que caíram na conversa fiada da One Network. Enquanto isso, o investigador Kim acelera tudo. Com a ajuda das provas trazidas pelo Park, ele consegue autorizações para prender gente ligada à empresa, vasculhar arquivos, congelar contas bancárias e pressionar os aliados do Jin. Só que a rede é tão grande e cheia de tentáculos que, mesmo com tudo isso, ainda parece que o Jin vai escapar. E aí vem um momento de reviravolta. A polícia descobre que o Jin vai usar uma identidade falsa para fugir do país pela rota das Filipinas, levando consigo um HD criptografado com todas as informações sobre o esquema e os bilhões de won desviados. É tipo o cofre dele. Se conseguir levar esse embora, ele pode recomeçar a vida em outro lugar. E pior, pode continuar enganando gente por aí. Só que o Park, agora totalmente virado contra o Jin, arrisca tudo e entrega essa informação para o investigador Kim. Ele marca um encontro secreto com a polícia num galpão, passa os dados do plano de fuga e implora para que o Kim impeça isso antes que seja tarde. É um momento tenso, porque o Park sabe que, depois disso, não tem mais volta. Se o Jin desconfiar, ele vai mandar matá-lo. O Kim não perde tempo. Ele organiza uma missão especial com a equipe e parte direto para as Filipinas para interceptar o Jin antes que ele entre no avião. Lá rola uma sequência de pura adrenalina, perseguições de carro, trocas de tiro e uma busca desesperada pelo HD. O Jin, como sempre, está cheio de contatos e seguranças. E ainda tenta escapar por um plano B, como se já tivesse previsto tudo. Só que dessa vez, ele não contava com o quanto o investigador Kim está determinado. Depois de uma longa perseguição pelas ruas filipinas, o Jin é finalmente capturado. A cena é de arrepiar. Ele tenta manter a pose, diz que tudo é um mal-entendido, que vai provar sua inocência. Mas o Kim olha nos olhos dele e diz algo como: acabou, a máscara caiu. Mas o filme não para por aí, porque o mais doido é que mesmo com a prisão do Jin, o trabalho ainda não terminou. A polícia precisa rastrear todo o dinheiro desviado, identificar quem mais estava envolvido e garantir que os culpados sejam punidos. E isso leva tempo. O HD com as informações está fortemente criptografado. E é o Park quem ajuda a decifrar tudo. O Park, aliás, acaba sendo fundamental nessa reta final. Ele entrega o restante dos arquivos, explica como o dinheiro foi movimentado por empresas de fachada e paraísos fiscais e revela nomes de políticos, empresários e até juízes envolvidos no esquema. É um escândalo nacional. Mas mesmo assim, o Park não sai ileso. Ele também é preso por participação no golpe, mas, como colaborou com a investigação, acaba pegando uma pena menor. O Jin, por sua vez, tenta de tudo para escapar da justiça. Contrata os melhores advogados, tenta manipular a mídia e até ameaça abrir a boca sobre gente poderosa que o ajudou. Mas a maré virou. A sociedade começa a enxergar quem ele realmente é. Um golpista sem escrúpulos, que enganou famílias inteiras com um sorriso no rosto. Ele é julgado e condenado, finalmente. E a One Network é oficialmente desmantelada. Nessa história você vai conhecer um cara espertão, daqueles que parecem ter resposta para tudo. Esse é o Jin Hyun-pil. Ele é o chefão de uma empresa chamada One Network. Mas não se engane, esse nome bonito esconde um dos maiores esquemas de fraude que a Coreia do Sul já viu.
O cara é carismático, sabe como convencer as pessoas e está por trás de um sistema que engana milhares de investidores, roubando grana de gente inocente sem nenhum pingo de arrependimento. Do outro lado da história, a gente conhece o Kim Jae-myung. Ele é um investigador linha dura, honesto até o osso e que não cai fácil nas armadilhas de ninguém. O cara é inteligente, tá ligado que o Jin é envolvido em coisa errada. Só que provar isso é outra história. Porque o Jin é tão bom em encobrir as falcatruas que a polícia só consegue ver fumaça, nunca o fogo direto. Aí entra em cena o Park Jang-un, um personagem bem interessante. Ele é o cérebro da parte tecnológica da One Network. Sabe aquele cara que entende tudo de sistema, programação, computadores? É ele. Mas diferente do Jin, o Park é meio dividido. Ele não é um santinho, mas também não está 100% fechado com o chefe. E é nesse ponto que o investigador Kim começa a ver uma chance. Kim tenta se aproximar do Park, mostrando que o barco do Jin está afundando e que se ele não pular logo, vai afundar junto. O plano é virar o Park contra o próprio chefe e usar ele como uma espécie de espião. Só que o Park é desconfiado, tem medo e sabe que se o Jin descobrir, ele pode acabar morto. Então começa esse jogo tenso, cheio de encontros escondidos, trocas de informações e armadilhas por todos os lados. Enquanto isso, a One Network continua enganando mais e mais gente. São milhares de vítimas, perdendo as economias de uma vida inteira. E o Jin, cada vez mais poderoso, começa até a se envolver com políticos e gente graúda, querendo proteger seu império. Ele compra silêncio, paga propina, apaga provas, tudo para continuar no topo. Só que o investigador Kim é teimoso, e com a ajuda do Park, ele vai montando um quebra-cabeça gigante, tentando descobrir onde está o dinheiro roubado e como provar que o Jin é culpado. E olha, não é fácil. O Jin é esperto, vive fugindo de país para país e sempre parece estar um passo à frente. Mas o cerco vai apertando. A tensão vai crescendo tanto que chega uma hora em que tudo explode. O Park se vê numa situação onde precisa decidir de que lado vai ficar de verdade. E o Jin começa a ficar paranoico, desconfiando de todo mundo. A amizade entre eles desmorona. O plano da polícia começa a se aproximar do sucesso. E a partir daí, é uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uma daquelas empresas que parecem perfeitas demais para ser verdade. A One Network. Ela aparece na mídia como uma rede de marketing super moderna que ajuda as pessoas a investirem e ganharem dinheiro fácil. É tipo uma mistura de tecnologia, promessas de lucro rápido, discurso motivacional e muito carisma. Quem está por trás disso? O tal do Jin Hyun-pil. Um cara cheio de pose, bem falante, que parece ter resposta para tudo. Ele se apresenta como um líder visionário, alguém que está mudando o mundo dos negócios e dando oportunidade para gente comum enriquecer. Só que por trás de todo esse brilho, tem um esquema de fraude gigante rolando. A One Network nada mais é do que um golpe de pirâmide. Eles engranam as pessoas para que invistam dinheiro, dizendo que vão receber lucros incríveis se trouxerem novos membros. Ou seja, é o famoso pague para entrar, indique para ganhar. Mas os únicos que realmente ganham são os que estão lá no topo. E adivinha quem está no topo? Ele mesmo, o Jin. Só que tudo é feito com tanta maquiagem e encenação que muita gente cai nessa sem nem desconfiar. Enquanto isso, a polícia começa a desconfiar que tem coisa errada aí. É aí que entra o investigador Kim Jae-myung, um investigador que vai comandar a investigação contra essa rede criminosa. Ele não é qualquer policial, não. O cara é conhecido por ser esperto, determinado e bem direto. Ele começa a montar uma equipe só para derrubar o Jin e descobrir como a One Network está enganando tanta gente sem deixar pistas. Kim começa investigando os registros da empresa, tentando entender como funciona o esquema. Mas tudo está bem escondido. Eles usaram uma rede de empresas de fachada, nomes falsos, contas no exterior, tudo para despistar qualquer investigação. O Jin é cuidadoso. Ele não aparece diretamente em quase nada, sempre deixando os outros fazerem o trabalho sujo, enquanto ele aparece só como embaixador da marca. Tipo um símbolo. Só que todo império tem um ponto fraco, né? E no caso da One Network, esse ponto fraco se chama Park Jang-un. Ele é o diretor de TI da empresa. É quem cuida da parte técnica, dos servidores, dos dados, dos sistemas de segurança. Basicamente o cara que sabe de tudo. Ele também não é nenhum santo, porque ajudou a construir esse sistema fraudulento. Mas diferente do Jin, ele é mais humano.
mais pé no chão, e claramente vive com o pé atrás em tudo isso. O investigador Kim percebe que, se quiser realmente derrubar o esquema, vai precisar do parque. Só que não dá para chegar chutando a porta. Ele precisa montar uma estratégia para convencer o parque a colaborar. Então ele começa a observar os hábitos do cara, estuda os pontos fracos dele e prepara o bote. Enquanto isso, o parque já está começando a sentir o peso da culpa e do medo. Ele sabe que se esse castelo de cartas desmoronar, ele vai ser um dos primeiros a ser preso. Ou pior. Paralelo a isso, a empresa continua operando normalmente. Mais pessoas estão sendo enganadas. Investidores colocam suas economias na One Network, achando que vão ficar ricos. Gente simples, trabalhadores, famílias inteiras confiando no discurso bonito do Jim. E cada novo membro só aumenta o buraco. Quanto mais dinheiro entra, mais difícil fica recuperar. É como uma bomba relógio, e quando ela explodir, vai levar muita gente junto. E o Jim? Tranquilo, sorridente, andando de jatinho, fazendo discursos emocionantes e cada vez mais convencido de que é intocável. Ele tem políticos no bolso, contatos poderosos e sabe que se for pego, vai levar muita gente junto com ele. Ele joga sujo, mas com elegância. O típico vilão que não precisa gritar, ele só precisa sorrir. Depois de mostrar como a One Network enganava milhares de pessoas e como o investigador Kim começou a farejar esse esquema todo, a história vai ganhando ritmo. A gente agora acompanha o plano da polícia ficando mais ousado e focado em um objetivo, claro, virar o Park Jang-gun contra o Jin Hyun-pil, porque só ele pode entregar as provas certas para derrubar esse império de mentiras. O investigador Kim, que é bom de estratégia, começa a pressionar aos poucos. Ele e sua equipe preparam um cerco, descobrindo os passos do parque, os lugares que ele frequenta, os hábitos diários, até pegam o celular dele para rastrear. Mas o parque não é bobo. Ele percebe que está sendo observado e começa a ficar tenso. O medo começa a crescer e ele já não dorme direito. Ele sabe que se o Jin desconfiar de alguma coisa, pode ser o fim para ele. Mas mesmo com esse clima tenso, o parque ainda está do lado do chefe. Ou, pelo menos, está tentando se convencer disso. Só que aí o Jin joga pesado. Ele intercepta o parque, encurrala o cara e mostra algumas provas que a polícia já conseguiu. Provas que mostram que quando tudo estourar, o parque também vai afundar junto. Não vai ter como escapar da cadeia. Kim então faz uma proposta. Se o parque colaborar, entregando tudo o que sabe, pode ter uma chance de se livrar ou pegar uma pena menor. É tipo, você quer afundar junto com seu chefe ou salvar sua própria pele? É nessa hora que o parque começa a ceder. Devagarzinho, ele aceita ajudar, mas com uma condição. Ninguém pode saber que ele está colaborando, nem mesmo outros membros da equipe, porque se vazar, ele está morto. E aí começa o jogo duplo. O parque vira espião dentro da One Network, fingindo que está tudo normal, enquanto repassa informações para a polícia. Ele copia arquivos, extrai dados secretos, entrega planilhas que mostram como o dinheiro está sendo desviado para paraísos fiscais, nomes de laranjas, contas fantasmas, tudo. E aos poucos o quebra-cabeça que o investigador Kim estava montando começa a ganhar forma. Só que o Jin Hyun-pil, como a gente já viu, é esperto demais. Ele começa a desconfiar. Nota que o parque anda nervoso, estranho e diferente do normal. Então ele também começa a jogar seu próprio jogo. Planta armadilhas, solta informações falsas para ver se vazam e pressiona o parque para descobrir se tem traição acontecendo. O clima vira uma panela de pressão. Nesse meio tempo, a polícia tenta agir rápido, porque se o Jin resolver fugir, tudo pode ir por água abaixo. Eles montam a mega operação para fazer buscas em escritórios da One Network e apreender documentos e congelar contas bancárias. Mas o Jin já está ligado. Ele tem informantes em todo lugar, até dentro do governo. Então, quando a operação começa, ele já está um passo à frente. Ele dá um verdadeiro show de manipulação. Aparece publicamente como se fosse vítima, dizendo que estão perseguindo ele injustamente, que a One Network é uma empresa legítima e que ele está sendo alvo de conspiração. Ele chora nas câmeras, joga com a emoção das vítimas e até consegue apoio de gente influente. É absurdo, mas muita gente ainda acredita nele. E enquanto a investigação se aproxima do coração do golpe, o Jin prepara sua grande jogada: fugir do país com o dinheiro todo. Ele transfere bilhões de won para contas no exterior,
falsifica documentos e prepara um plano de fuga cinematográfico. E para isso, ele precisa cortar todas as pontas soltas, incluindo o Park. O Park, percebendo o perigo, entra em desespero. Ele avisa o Kim que o Jin está prestes a sumir do mapa. Começa então a verdadeira corrida contra o tempo. A polícia precisa agir rápido para impedir a fuga e prender o Jin antes que ele desapareça. Ao mesmo tempo, o Park corre risco de vida, porque o Jin manda homens atrás dele. Não é mais uma questão de justiça, agora é vida ou morte. O cerco está apertando. O Park Jang-un está no limite, ajudando a polícia em segredo, com medo de ser descoberto a qualquer momento. E o Jin Hyun-pil, mesmo com a cara de bom moço e o papo de empresário honesto, já está com um plano de fuga pronto. Ele sabe que a polícia está chegando perto e não vai esperar ser preso. A ideia dele? Sumir do país com os bilhões de won desviados, dinheiro das vítimas que caíram na conversa fiada da One Network. Enquanto isso, o investigador Kim acelera tudo. Com a ajuda das provas trazidas pelo Park, ele consegue autorizações para prender gente ligada à empresa, vasculhar arquivos, congelar contas bancárias e pressionar os aliados do Jin. Só que a rede é tão grande e cheia de tentáculos que, mesmo com tudo isso, ainda parece que o Jin vai escapar. E aí vem um momento de reviravolta. A polícia descobre que o Jin vai usar uma identidade falsa para fugir do país pela rota das Filipinas, levando consigo um HD criptografado com todas as informações sobre o esquema e os bilhões de won desviados. É tipo o cofre dele. Se conseguir levar isso embora, ele pode recomeçar a vida em outro lugar. E pior, pode continuar enganando gente por aí. Só que o Park, agora totalmente virado contra o Jin, arrisca tudo e entrega essa informação para o investigador Kim. Ele marca um encontro secreto com a polícia num galpão, passa os dados do plano de fuga e implora para que o Kim impeça isso antes que seja tarde. É um momento tenso, porque o Park sabe que, depois disso, não tem mais volta. Se o Jin desconfiar, ele vai mandar matá-lo. O Kim não perde tempo. Ele organiza uma missão especial com a equipe e parte direto para as Filipinas para interceptar o Jin antes que ele entre no avião. Lá rola uma sequência de pura adrenalina, perseguições de carro, trocas de tiro e uma busca desesperada pelo HD. O Jin, como sempre, está cheio de contatos e seguranças. E ainda tenta escapar por um plano B, como se já tivesse previsto tudo. Só que dessa vez, ele não contava com o quanto o investigador Kim está determinado. Depois de uma longa perseguição pelas ruas filipinas, o Jin é finalmente capturado. A cena é de arrepiar. Ele tenta manter a pose, diz que tudo é um mal-entendido, que vai provar sua inocência. Mas o Kim olha nos olhos dele e diz algo como: acabou, a máscara caiu. Mas o filme não para por aí, porque o mais doido é que mesmo com a prisão do Jin, o trabalho ainda não terminou. A polícia precisa rastrear todo o dinheiro desviado, identificar quem mais estava envolvido e garantir que os culpados sejam punidos. E isso leva tempo. O HD com as informações está fortemente criptografado. E é o Park quem ajuda a decifrar tudo. O Park, aliás, acaba sendo fundamental nessa reta final. Ele entrega o restante dos arquivos, explica como o dinheiro foi movimentado por empresas de fachada e paraísos fiscais e revela nomes de políticos, empresários e até juízes envolvidos no esquema. É um escândalo nacional. Mas mesmo assim, o Park não sai ileso. Ele também é preso por participação no golpe. Mas, como colaborou com a investigação, acaba pegando uma pena menor. O Jin, por sua vez, tenta de tudo para escapar da justiça. Contrata os melhores advogados, tenta manipular a mídia e até ameaça abrir a boca sobre gente poderosa que o ajudou. Mas a maré virou. A sociedade começa a enxergar quem ele realmente é. Um golpista sem escrúpulos que enganou famílias inteiras com um sorriso no rosto. Ele é julgado e condenado, finalmente. E a One Network é oficialmente desmantelada. Nessa história você vai conhecer um cara espertão, daqueles que parecem ter resposta para tudo. Esse é o Jin Hyun-pil. Ele é o chefão de uma empresa chamada One Network. Mas não se engane, esse nome bonito esconde um dos maiores esquemas de fraude que a Coreia do Sul já viu. O cara é carismático, sabe como convencer as pessoas e está por trás de um sistema que engana milhares de investidores, roubando grana de gente inocente sem nenhum pingo de arrependimento. Do outro lado da história, a gente conhece o Kim Jae-myung. Ele é um investigador linha dura, honesto até o osso e que não cai fácil nas armadilhas de ninguém. O cara é inteligente, tá ligado que o Jin é envolvido em coisa errada, só que provar isso é outra história.
Porque o Jin é tão bom em encobrir as falcatruas que a polícia só consegue ver fumaça, nunca o fogo direto. Aí entra em cena o Park Jang-un, um personagem bem interessante. Ele é o cérebro da parte tecnológica da One Network. Sabe aquele cara que entende tudo de sistema, programação, computadores? É ele. Mas diferente do Jin, o Park é meio dividido. Ele não é um santinho, mas também não está 100% fechado com o chefe. E é nesse ponto que o investigador Kim começa a ver uma chance. Kim tenta se aproximar do Park, mostrando que o barco do Jin está afundando e que se ele não pular logo, vai afundar junto. O plano é virar o Park contra o próprio chefe e usar ele como uma espécie de espião. Só que o Park é desconfiado, tem medo e sabe que se o Jin descobrir, ele pode acabar morto. Então começa esse jogo tenso, cheio de encontros escondidos, trocas de informações e armadilhas por todos os lados. Enquanto isso, a One Network continua enganando mais e mais gente. São milhares de vítimas, perdendo as economias de uma vida inteira. E o Jin, cada vez mais poderoso, começa até a se envolver com políticos e gente graúda, querendo proteger seu império. Ele compra silêncio, paga propina, apaga provas, tudo para continuar no topo. Só que o investigador Kim é teimoso, e com a ajuda do Park, ele vai montando um quebra-cabeça gigante, tentando descobrir onde está o dinheiro roubado e como provar que o Jin é culpado. E olha, não é fácil. O Jin é esperto, vive fugindo de país para país e sempre parece estar um passo à frente. Mas o cerco vai apertando. A tensão vai crescendo tanto que chega uma hora em que tudo explode. O Park se vê numa situação onde precisa decidir de que lado vai ficar de verdade. E o Jin começa a ficar paranoico, desconfiando de todo mundo. A amizade entre eles desmorona. O plano da polícia começa a se aproximar do sucesso. E a partir daí, é uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uma daquelas empresas que parecem perfeitas demais para ser verdade. A One Network. Ela aparece na mídia como uma rede de marketing super moderna que ajuda as pessoas a investirem e ganharem dinheiro fácil. É tipo uma mistura de tecnologia, promessas de lucro rápido, discurso motivacional e muito carisma. Quem está por trás disso? O tal do Jin Hyun-pil, um cara cheio de pose, bem falante, que parece ter resposta para tudo. Ele se apresenta como um líder visionário, alguém que está mudando o mundo dos negócios e dando oportunidade para a gente comum enriquecer. Só que por trás de todo esse brilho tem um esquema de fraude gigante rolando. A One Network nada mais é do que um golpe de pirâmide. Eles enganam as pessoas para que invistam dinheiro, dizendo que vão receber lucros incríveis se trouxerem novos membros. Ou seja, é o famoso pague para entrar, indique para ganhar. Mas os únicos que realmente ganham são os que estão lá no topo. E adivinha quem está no topo? Ele mesmo, o Jin. Só que tudo é feito com tanta maquiagem e encenação que muita gente cai nessa sem nem desconfiar. Enquanto isso, a polícia começa a desconfiar que tem coisa errada aí. É aí que entra o investigador Kim Jae-min, um investigador que vai comandar a investigação contra essa rede criminosa. Ele não é qualquer policial, não. O cara é conhecido por ser esperto, determinado e bem direto. Ele começa a montar uma equipe só para derrubar o Jin e descobrir como a One Network está enganando tanta gente sem deixar pistas. Kim começa investigando os registros da empresa, tentando entender como funciona o esquema. Mas tudo está bem escondido. Eles usaram uma rede de empresas de fachada, nomes falsos, contas no exterior, tudo para despistar qualquer investigação. O Jin é cuidadoso. Ele não aparece diretamente em quase nada, sempre deixando os outros fazerem o trabalho sujo, enquanto ele aparece só como embaixador da marca. Tipo um símbolo. Só que todo império tem um ponto fraco, né? E no caso da One Network, esse ponto fraco se chama Park Jang-un. Ele é o diretor de TI da empresa. É quem cuida da parte técnica, dos servidores, dos dados, dos sistemas de segurança. Basicamente o cara que sabe de tudo. Ele também não é nenhum santo, porque ajudou a construir esse sistema fraudulento. Mas diferente do Jin, ele é mais humano, mais pé no chão, e claramente vive com o pé atrás em tudo isso. O investigador Kim percebe que, se quiser realmente derrubar o esquema, vai precisar do Park. Só que não dá para chegar chutando a porta. Ele precisa montar uma estratégia para convencer o Park a colaborar. Então ele começa a observar os hábitos do cara, estuda os pontos fracos dele e prepara o bote. Enquanto isso, o Park já está começando a sentir o peso da culpa e do medo.
Ele sabe que se esse castelo de cartas desmoronar, ele vai ser um dos primeiros a ser preso. Ou pior. Paralelo a isso, a empresa continua operando normalmente. Mais pessoas estão sendo enganadas. Investidores colocam suas economias na One Network, achando que vão ficar ricos. Gente simples, trabalhadores, famílias inteiras confiando no discurso bonito do Jim. E cada novo membro só aumenta o buraco. Quanto mais dinheiro entra, mais difícil fica recuperar. É como uma bomba relógio, e quando ela explodir, vai levar muita gente junto. E o Jim? Tranquilo, sorridente, andando de jatinho, fazendo discursos emocionantes e cada vez mais convencido de que é intocável. Ele tem políticos no bolso, contatos poderosos e sabe que se for pego, vai levar muita gente junto com ele. Ele joga sujo, mas com elegância. O típico vilão que não precisa gritar, ele só precisa sorrir. Depois de mostrar como a One Network enganava milhares de pessoas e como o investigador Kim começou a farejar esse esquema todo, a história vai ganhando ritmo. A gente agora acompanha o plano da polícia ficando mais ousado e focado em um objetivo. Claro, virar o Park Jang-gun contra o Jin Hyun-pil, porque só ele pode entregar as provas certas para derrubar esse império de mentiras. O investigador Kim, que é bom de estratégia, começa a pressionar aos poucos. Ele e sua equipe preparam um cerco, descobrindo os passos do parque, os lugares que ele frequenta, os hábitos diários, até pegam o celular dele para rastrear. Mas o parque não é bobo. Ele percebe que está sendo observado e começa a ficar tenso. O medo começa a crescer e ele já não dorme direito. Ele sabe que se o Jin desconfiar de alguma coisa, pode ser o fim para ele. Mas mesmo com esse clima tenso, o parque ainda está do lado do chefe. Ou, pelo menos, está tentando se convencer disso. Só que aí o Jin joga pesado. Ele intercepta o parque, encurrala o cara e mostra algumas provas que a polícia já conseguiu. Provas que mostram que quando tudo estourar, o parque também vai afundar junto. Não vai ter como escapar da cadeia. Kim então faz uma proposta. Se o parque colaborar, entregando tudo o que sabe, pode ter uma chance de se livrar ou pegar uma pena menor. É tipo, você quer afundar junto com seu chefe ou salvar sua própria pele? É nessa hora que o parque começa a ceder. Devagarzinho, ele aceita ajudar, mas com uma condição. Ninguém pode saber que ele está colaborando, nem mesmo outros membros da equipe, porque se vazar, ele está morto. E aí começa o jogo duplo. O parque vira espião dentro da One Network, fingindo que está tudo normal, enquanto repassa informações para a polícia. Ele copia arquivos, extrai dados secretos, entrega planilhas que mostram como o dinheiro está sendo desviado para paraísos fiscais, nomes de laranjas, contas fantasmas, tudo. E aos poucos o quebra-cabeça que o investigador Kim estava montando começa a ganhar forma. Só que o Jin Hyun-pil, como a gente já viu, é esperto demais. Ele começa a desconfiar. Nota que o parque anda nervoso, estranho e diferente do normal. Então ele também começa a jogar seu próprio jogo. Planta armadilhas, solta informações falsas para ver se vazam e pressiona o parque para descobrir se tem traição acontecendo. O clima vira uma panela de pressão. Nesse meio tempo, a polícia tenta agir rápido, porque se o Jin resolver fugir, tudo pode ir por água abaixo. Eles montam a mega operação para fazer buscas em escritórios da One Network e apreender documentos e congelar contas bancárias. Mas o Jin já está ligado. Ele tem informantes em todo lugar, até dentro do governo. Então, quando a operação começa, ele já está um passo à frente. Ele dá um verdadeiro show de manipulação. Aparece publicamente como se fosse vítima, dizendo que estão perseguindo ele injustamente, que a One Network é uma empresa legítima e que ele está sendo alvo de conspiração. Ele chora nas câmeras, joga com a emoção das vítimas e até consegue apoio de gente influente. É absurdo, mas muita gente ainda acredita nele. E enquanto a investigação se aproxima do coração do golpe, o Jin prepara sua grande jogada: fugir do país com o dinheiro todo. Ele transfere bilhões de won para contas no exterior, falsifica documentos e prepara um plano de fuga cinematográfico. E para isso, ele precisa cortar todas as pontas soltas, incluindo o parque. O parque, percebendo o perigo, entra em desespero. Ele avisa o Kim que o Jin está prestes a sumir do mapa. Começa então a verdadeira corrida contra o tempo. A polícia precisa agir rápido para impedir a fuga e prender o Jin antes que ele desapareça. Ao mesmo tempo, o parque corre risco de vida, porque o Jin manda homens atrás dele. Não é mais uma questão de justiça, agora é vida ou morte. O cerco está apertando. O Park Jang-gun
está no limite, ajudando a polícia em segredo, com medo de ser descoberto a qualquer momento. E o Jin Hyun-pil, mesmo com a cara de bom moço e o papo de empresário honesto, já está com um plano de fuga pronto. Ele sabe que a polícia está chegando perto e não vai esperar ser preso. A ideia dele? Sumir do país com os bilhões de won desviados, dinheiro das vítimas que caíram na conversa fiada da One Network. Enquanto isso, o investigador Kim acelera tudo. Com a ajuda das provas trazidas pelo parque, ele consegue autorizações para prender gente ligada à empresa, vasculhar arquivos, congelar contas bancárias e pressionar os aliados do Jin. Só que a rede é tão grande e cheia de tentáculos que, mesmo com tudo isso, ainda parece que o Jin vai escapar. E aí vem um momento de reviravolta. A polícia descobre que o Jin vai usar uma identidade falsa para fugir do país pela rota das Filipinas, levando consigo um HD criptografado com todas as informações sobre o esquema e os bilhões de won desviados. É tipo o cofre dele. Se conseguir levar isso embora, ele pode recomeçar a vida em outro lugar. E pior, pode continuar enganando gente por aí. Só que o parque, agora totalmente virado contra o Jin, arrisca tudo e entrega essa informação para o investigador Kim. Ele marca um encontro secreto com a polícia num galpão, passa os dados do plano de fuga e implora para que o Kim impeça isso antes que seja tarde. É um momento tenso, porque o parque sabe que, depois disso, não tem mais volta. Se o Jin desconfiar, ele vai mandar matá-lo. O Kim não perde tempo. Ele organiza uma missão especial com a equipe e parte direto para as Filipinas para interceptar o Jin antes que ele entre no avião. Lá rola uma sequência de pura adrenalina, perseguições de carro, trocas de tiro e uma busca desesperada pelo HD. O Jin, como sempre, está cheio de contatos e seguranças. E ainda tenta escapar por um plano B, como se já tivesse previsto tudo. Só que dessa vez, ele não contava com o quanto o investigador Kim está determinado. Depois de uma longa perseguição pelas ruas filipinas, o Jin é finalmente capturado. A cena é de arrepiar. Ele tenta manter a pose, diz que tudo é um mal-entendido, que vai provar sua inocência. Mas o Kim olha nos olhos dele e diz algo como: acabou, a máscara caiu. Mas o filme não para por aí, porque o mais doido é que mesmo com a prisão do Jin, o trabalho ainda não terminou. A polícia precisa rastrear todo o dinheiro desviado, identificar quem mais estava envolvido e garantir que os culpados sejam punidos. E isso leva tempo. O HD com as informações está fortemente criptografado. E é o parque quem ajuda a decifrar tudo. O parque, aliás, acaba sendo fundamental nessa reta final. Ele entrega o restante dos arquivos, explica como o dinheiro foi movimentado por empresas de fachada e paraísos fiscais e revela nomes de políticos, empresários e até juízes envolvidos no esquema. É um escândalo nacional. Mas mesmo assim, o parque não sai ileso. Ele também é preso por participação no golpe. Mas, como colaborou com a investigação, acaba pegando uma pena menor. O Jin, por sua vez, tenta de tudo para escapar da justiça. Contrata os melhores advogados, tenta manipular a mídia e até ameaça abrir a boca sobre gente poderosa que o ajudou. Mas a maré virou. A sociedade começa a enxergar quem ele realmente é. Um golpista sem escrúpulos que enganou famílias inteiras com um sorriso no rosto. Ele é julgado e condenado, finalmente. E a One Network é oficialmente desmantelada. Nessa história você vai conhecer um cara espertão, daqueles que parecem ter resposta para tudo. Esse é o Jin Hyun-pil. Ele é o chefão de uma empresa chamada One Network. Mas não se engane, esse nome bonito esconde um dos maiores esquemas de fraude que a Coreia do Sul já viu. O cara é carismático, sabe como convencer as pessoas e está por trás de um sistema que engana milhares de investidores, roubando grana de gente inocente sem nenhum pingo de arrependimento. Do outro lado da história, a gente conhece o Kim Jae-myung. Ele é um investigador linha dura, honesto até o osso e que não cai fácil nas armadilhas de ninguém. O cara é inteligente, tá ligado que o Jin é envolvido em coisa errada. Só que provar isso é outra história. Porque o Jin é tão bom em encobrir as falcatruas que a polícia só consegue ver fumaça, nunca o fogo direto. Aí entra em cena o Park Jang-un, um personagem bem interessante. Ele é o cérebro da parte tecnológica da One Network. Sabe aquele cara que entende tudo de sistema, programação, computadores? É ele. Mas diferente do Jin, o Park é meio dividido. Ele não é um santinho, mas também não está 100% fechado com o chefe. E é nesse ponto que o investigador Kim começa a ver uma chance. Kim tenta se aproximar do Park, mostrando que o barco do Jin está afundando e que se ele não pular logo, vai afundar junto.
O plano é virar o parque contra o próprio chefe e usar ele como uma espécie de espião. Só que o parque é desconfiado, tem medo e sabe que se o Jim descobrir, ele pode acabar morto. Então começa esse jogo tenso, cheio de encontros escondidos, trocas de informações e armadilhas por todos os lados. Enquanto isso, a One Network continua enganando mais e mais gente. São milhares de vítimas, perdendo as economias de uma vida inteira. E o Jim, cada vez mais poderoso, começa até a se envolver com políticos e gente graúda, querendo proteger seu império. Ele compra silêncio, paga propina, apaga provas, tudo para continuar no topo. Só que o investigador Kim é teimoso, e com a ajuda do parque, ele vai montando um quebra-cabeça gigante, tentando descobrir onde está o dinheiro roubado e como provar que o Jim é culpado. E olha, não é fácil. O Jim é esperto, vive fugindo de país para país e sempre parece estar um passo à frente. Mas o cerco vai apertando. A tensão vai crescendo tanto que chega uma hora em que tudo explode. O parque se vê numa situação onde precisa decidir de que lado vai ficar de verdade. E o Jim começa a ficar paranoico, desconfiando de todo mundo. A amizade entre eles desmorona. O plano da polícia começa a se aproximar do sucesso. E a partir daí, é uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uma daquelas empresas que parecem perfeitas demais para ser verdade. A One Network. Ela aparece na mídia como uma rede de marketing super moderna que ajuda as pessoas a investirem e ganharem dinheiro fácil. É tipo uma mistura de tecnologia, promessas de lucro rápido, discurso motivacional e muito carisma. Quem está por trás disso? O tal do Jim Hyun-pil. Um cara cheio de pose, bem falante, que parece ter resposta para tudo. Ele se apresenta como um líder visionário, alguém que está mudando o mundo dos negócios e dando oportunidade para a gente comum enriquecer. Só que por trás de todo esse brilho, tem um esquema de fraude gigante rolando. A One Network nada mais é do que um golpe de pirâmide. Eles engranam as pessoas para que invistam dinheiro, dizendo que vão receber lucros incríveis se trouxerem novos membros. Ou seja, é o famoso pague para entrar, indique para ganhar. Mas os únicos que realmente ganham são os que estão lá no topo. E adivinha quem está no topo? Ele mesmo, o Jim. Só que tudo é feito com tanta maquiagem e encenação que muita gente cai nessa sem nem desconfiar. Enquanto isso, a polícia começa a desconfiar que tem coisa errada aí. É aí que entra o investigador Kim Jae-myung, um investigador que vai comandar a investigação contra essa rede criminosa. Ele não é qualquer policial, não. O cara é conhecido por ser esperto, determinado e bem direto. Ele começa a montar uma equipe só para derrubar o Jim e descobrir como a One Network está enganando tanta gente sem deixar pistas. Kim começa investigando os registros da empresa, tentando entender como funciona o esquema. Mas tudo está bem escondido. Eles usaram uma rede de empresas de fachada, nomes falsos, contas no exterior, tudo para despistar qualquer investigação. O Jim é cuidadoso. Ele não aparece diretamente em quase nada, sempre deixando os outros fazerem o trabalho sujo, enquanto ele aparece só como embaixador da marca, tipo um símbolo. Só que todo império tem um ponto fraco, né? E no caso da One Network, esse ponto fraco se chama Park Jang-gun. Ele é o diretor de TI da empresa. É quem cuida da parte técnica, dos servidores, dos dados, dos sistemas de segurança. Basicamente o cara que sabe de tudo. Ele também não é nenhum santo, porque ajudou a construir esse sistema fraudulento. Mas diferente do Jim, ele é mais humano, mais pé no chão, e claramente vive com o pé atrás em tudo isso. O investigador Kim percebe que, se quiser realmente derrubar o esquema, vai precisar do parque. Só que não dá para chegar chutando a porta. Ele precisa montar uma estratégia para convencer o parque a colaborar. Então ele começa a observar os hábitos do cara, estuda os pontos fracos dele e prepara o bote. Enquanto isso, o parque já está começando a sentir o peso da culpa e do medo. Ele sabe que se esse castelo de cartas desmoronar, ele vai ser um dos primeiros a ser preso. Ou pior. Paralelo a isso, a empresa continua operando normalmente. Mais pessoas estão sendo enganadas. Investidores colocam suas economias na One Network, achando que vão ficar ricos. Gente simples, trabalhadores, famílias inteiras confiando no discurso bonito do Jim. E cada novo membro só aumenta o buraco. Quanto mais dinheiro entra, mais difícil fica recuperar. É como uma bomba relógio, e quando ela explodir, vai levar muita gente junto. E o Jim
tranquilo, sorridente, andando de jatinho, fazendo discursos emocionantes e cada vez mais convencido de que é intocável. Ele tem políticos no bolso, contatos poderosos e sabe que se for pego, vai levar muita gente junto com ele. Ele joga sujo, mas com elegância. O típico vilão que não precisa gritar, ele só precisa sorrir. Depois de mostrar como a One Network enganava milhares de pessoas e como o investigador Kim começou a farejar esse esquema todo, a história vai ganhando ritmo. A gente agora acompanha o plano da polícia ficando mais ousado e focado em um objetivo, claro, virar o Park Jang-un contra o Jin Hyun-pil, porque só ele pode entregar as provas certas para derrubar esse império de mentiras. O investigador Kim, que é bom de estratégia, começa a pressionar aos poucos. Ele e sua equipe preparam um cerco, descobrindo os passos do parque, os lugares que ele frequenta, os hábitos diários, até pegam o celular dele para rastrear. Mas o parque não é bobo. Ele percebe que está sendo observado e começa a ficar tenso. O medo começa a crescer e ele já não dorme direito. Ele sabe que se o Jin desconfiar de alguma coisa, pode ser o fim para ele. Mas mesmo com esse clima tenso, o parque ainda está do lado do chefe, ou, pelo menos, está tentando se convencer disso. Só que aí o Jin joga pesado. Ele intercepta o parque, encurrala o cara e mostra algumas provas que a polícia já conseguiu. Provas que mostram que quando tudo estourar, o parque também vai afundar junto. Não vai ter como escapar da cadeia. Kim então faz uma proposta. Se o parque colaborar, entregando tudo o que sabe, pode ter uma chance de se livrar ou pegar uma pena menor. É tipo, você quer afundar junto com seu chefe ou salvar sua própria pele? É nessa hora que o parque começa a ceder. Devagarzinho, ele aceita ajudar, mas com uma condição. Ninguém pode saber que ele está colaborando, nem mesmo outros membros da equipe, porque se vazar, ele está morto. E aí começa o jogo duplo. O parque vira espião dentro da One Network, fingindo que está tudo normal, enquanto repassa informações para a polícia. Ele copia arquivos, extrai dados secretos, entrega planilhas que mostram como o dinheiro está sendo desviado para paraísos fiscais, nomes de laranjas, contas fantasmas, tudo. E aos poucos o quebra-cabeça que o investigador Kim estava montando começa a ganhar forma. Só que o Jin Hyun-pil, como a gente já viu, é esperto demais. Ele começa a desconfiar. Nota que o parque anda nervoso, estranho e diferente do normal. Então ele também começa a jogar seu próprio jogo. Planta armadilhas, solta informações falsas para ver se vazam e pressiona o parque para descobrir se tem traição acontecendo. O clima vira uma panela de pressão. Nesse meio tempo, a polícia tenta agir rápido, porque se o Jin resolver fugir, tudo pode ir por água abaixo. Eles montam a mega operação para fazer buscas em escritórios da One Network e apreender documentos e congelar contas bancárias. Mas o Jin já está ligado. Ele tem informantes em todo lugar, até dentro do governo. Então, quando a operação começa, ele já está um passo à frente. Ele dá um verdadeiro show de manipulação. Aparece publicamente como se fosse vítima, dizendo que estão perseguindo ele injustamente, que a One Network é uma empresa legítima e que ele está sendo alvo de conspiração. Ele chora nas câmeras, joga com a emoção das vítimas e até consegue apoio de gente influente. É absurdo, mas muita gente ainda acredita nele. E enquanto a investigação se aproxima do coração do golpe, o Jin prepara sua grande jogada: fugir do país com o dinheiro todo. Ele transfere bilhões de won para contas no exterior, falsifica documentos e prepara um plano de fuga cinematográfico. E para isso, ele precisa cortar todas as pontas soltas, incluindo o parque. O parque, percebendo o perigo, entra em desespero. Ele avisa o Kim que o Jin está prestes a sumir do mapa. Começa então a verdadeira corrida contra o tempo. A polícia precisa agir rápido para impedir a fuga e prender o Jin antes que ele desapareça. Ao mesmo tempo, o parque corre risco de vida, porque o Jin manda homens atrás dele. Não é mais uma questão de justiça, agora é vida ou morte. O cerco está apertando. O Park Jang-un está no limite, ajudando a polícia em segredo, com medo de ser descoberto a qualquer momento. E o Jin Hyun-pil, mesmo com a cara de bom moço e o papo de empresário honesto, já está com um plano de fuga pronto. Ele sabe que a polícia está chegando perto e não vai esperar ser preso. A ideia dele? Sumir do país com os bilhões de won desviados, dinheiro das vítimas que caíram na conversa fiada da One Network. Enquanto isso, o investigador Kim acelera tudo.
Com a ajuda das provas trazidas pelo parque, ele consegue autorizações para prender gente ligada à empresa, vasculhar arquivos, congelar contas bancárias e pressionar os aliados do Jim. Só que a rede é tão grande e cheia de tentáculos que, mesmo com tudo isso, ainda parece que o Jim vai escapar. E aí vem um momento de reviravolta. A polícia descobre que o Jim vai usar uma identidade falsa para fugir do país pela rota das Filipinas, levando consigo um HD criptografado com todas as informações sobre o esquema e os bilhões de won desviados. É tipo o cofre dele. Se conseguir levar esse embora, ele pode recomeçar a vida em outro lugar. E pior, pode continuar enganando gente por aí. Só que o parque, agora totalmente virado contra o Jim, arrisca tudo e entrega essa informação para o investigador Kim. Ele marca um encontro secreto com a polícia num galpão, passa os dados do plano de fuga e implora para que o Kim impeça isso antes que seja tarde. É um momento tenso, porque o parque sabe que, depois disso, não tem mais volta. Se o Jim desconfiar, ele vai mandar matá-lo. O Kim não perde tempo. Ele organiza uma missão especial com a equipe e parte direto para as Filipinas para interceptar o Jim antes que ele entre no avião. Lá rola uma sequência de pura adrenalina, perseguições de carro, trocas de tiro e uma busca desesperada pelo HD. O Jim, como sempre, está cheio de contatos e seguranças. E ainda tenta escapar por um plano B, como se já tivesse previsto tudo. Só que dessa vez, ele não contava com o quanto o investigador Kim está determinado. Depois de uma longa perseguição pelas ruas filipinas, o Jim é finalmente capturado. A cena é de arrepiar. Ele tenta manter a pose, diz que tudo é um mal-entendido, que vai provar sua inocência. Mas o Kim olha nos olhos dele e diz algo como: acabou, a máscara caiu. Mas o filme não para por aí, porque o mais doido é que mesmo com a prisão do Jim, o trabalho ainda não terminou. A polícia precisa rastrear todo o dinheiro desviado, identificar quem mais estava envolvido e garantir que os culpados sejam punidos. E isso leva tempo. O HD com as informações está fortemente criptografado. E é o parque quem ajuda a decifrar tudo. O parque, aliás, acaba sendo fundamental nessa reta final. Ele entrega o restante dos arquivos, explica como o dinheiro foi movimentado por empresas de fachada e paraísos fiscais e revela nomes de políticos, empresários e até juízes envolvidos no esquema. É um escândalo nacional. Mas mesmo assim, o parque não sai ileso. Ele também é preso por participação no golpe, mas, como colaborou com a investigação, acaba pegando uma pena menor. O Jim, por sua vez, tenta de tudo para escapar da justiça. Contrata os melhores advogados, tenta manipular a mídia e até ameaça abrir a boca sobre gente poderosa que o ajudou. Mas a maré virou. A sociedade começa a enxergar quem ele realmente é. Um golpista sem escrúpulos, que enganou famílias inteiras com um sorriso no rosto. Ele é julgado e condenado, finalmente. E a One Network é oficialmente desmantelada. Nessa história você vai conhecer um cara espertão, daqueles que parecem ter resposta para tudo. Esse é o Jim Hyun-pil. Ele é o chefão de uma empresa chamada One Network. Mas não se engane, esse nome bonito esconde um dos maiores esquemas de fraude que a Coreia do Sul já viu. O cara é carismático, sabe como convencer as pessoas e está por trás de um sistema que engana milhares de investidores, roubando grana de gente inocente sem nenhum pingo de arrependimento. Do outro lado da história, a gente conhece o Kim Jae-myung. Ele é um investigador linha dura, honesto até o osso e que não cai fácil nas armadilhas de ninguém. O cara é inteligente, tá ligado que o Jim tá envolvido em coisa errada. Só que provar isso é outra história. Porque o Jim é tão bom em encobrir as falcatruas que a polícia só consegue ver fumaça, nunca o fogo direto. Aí entra em cena o Park Jang-un, um personagem bem interessante. Ele é o cérebro da parte tecnológica da One Network. Sabe aquele cara que entende tudo de sistema, programação, computadores? É ele. Mas diferente do Jim, o Park é meio dividido. Ele não é um santinho, mas também não está 100% fechado com o chefe. E é nesse ponto que o investigador Kim começa a ver uma chance. Kim tenta se aproximar do Park, mostrando que o barco do Jim está afundando e que se ele não pular logo, vai afundar junto. O plano é virar o Park contra o próprio chefe e usar ele como uma espécie de espião. Só que o Park é desconfiado, tem medo e sabe que se o Jim descobrir, ele pode acabar morto. Então começa esse jogo tenso, cheio de encontros escondidos, trocas de informações e armadilhas por todos os lados. Enquanto isso, a One Network continua enganando mais e mais gente. São milhares de vítimas, perdendo as economias de uma vida inteira.
E o Jim, cada vez mais poderoso, começa até a se envolver com políticos e gente graúda, querendo proteger seu império. Ele compra silêncio, paga propina, apaga provas, tudo para continuar no topo. Só que o investigador Kim é teimoso, e com a ajuda do parque, ele vai montando um quebra-cabeça gigante, tentando descobrir onde está o dinheiro roubado e como provar que o Jim é culpado. E olha, não é fácil. O Jim é esperto, vive fugindo de país para país e sempre parece estar um passo à frente. Mas o cerco vai apertando. A tensão vai crescendo tanto que chega uma hora em que tudo explode. O parque se vê numa situação onde precisa decidir de que lado vai ficar de verdade. E o Jim começa a ficar paranoico, desconfiando de todo mundo. A amizade entre eles desmorona. O plano da polícia começa a se aproximar do sucesso. E a partir daí, é uma corrida contra o tempo. Tudo começa com uma daquelas empresas que parecem perfeitas demais para ser verdade. A One Network. Ela aparece na mídia como uma rede de marketing super moderna que ajuda as pessoas a investirem e ganharem dinheiro fácil. É tipo uma mistura de tecnologia, promessas de lucro rápido, discurso motivacional e muito carisma. Quem está por trás disso? O tal do Jim Hyun-pil. Um cara cheio de pose, bem falante, que parece ter resposta para tudo. Ele se apresenta como um líder visionário, alguém que está mudando o mundo dos negócios e dando oportunidade para a gente comum enriquecer. Só que por trás de todo esse brilho, tem um esquema de fraude gigante rolando. A One Network nada mais é do que um golpe de pirâmide. Eles engranam as pessoas para que invistam dinheiro, dizendo que vão receber lucros incríveis se trouxerem novos membros. Ou seja, é o famoso pague para entrar, indique para ganhar. Mas os únicos que realmente ganham são os que estão lá no topo. E adivinha quem está no topo? Ele mesmo, o Jim. Só que tudo é feito com tanta maquiagem e encenação que muita gente cai nessa sem nem desconfiar. Enquanto isso, a polícia começa a desconfiar que tem coisa errada aí. É aí que entra o investigador Kim Jae-myung, um investigador que vai comandar a investigação contra essa rede criminosa. Ele não é qualquer policial, não. O cara é conhecido por ser esperto, determinado e bem direto. Ele começa a montar uma equipe só para derrubar o Jim e descobrir como a One Network está enganando tanta gente sem deixar pistas. Kim começa investigando os registros da empresa, tentando entender como funciona o esquema. Mas tudo está bem escondido. Eles usaram uma rede de empresas de fachada, nomes falsos, contas no exterior, tudo para despistar qualquer investigação. O Jim é cuidadoso. Ele não aparece diretamente em quase nada, sempre deixando os outros fazerem o trabalho sujo, enquanto ele aparece só como embaixador da marca, tipo um símbolo. Só que todo império tem um ponto fraco, né? E no caso da One Network, esse ponto fraco se chama Park Jang-gun. Ele é o diretor de TI da empresa. É quem cuida da parte técnica, dos servidores, dos dados, dos sistemas de segurança. Basicamente o cara que sabe de tudo. Ele também não é nenhum santo, porque ajudou a construir esse sistema fraudulento. Mas diferente do Jim, ele é mais humano, mais pé no chão, e claramente vive com o pé atrás em tudo isso. O investigador Kim percebe que, se quiser realmente derrubar o esquema, vai precisar do parque. Só que não dá para chegar chutando a porta. Ele precisa montar uma estratégia para convencer o parque a colaborar. Então ele começa a observar os hábitos do cara, estuda os pontos fracos dele e prepara o bote. Enquanto isso, o parque já está começando a sentir o peso da culpa e do medo. Ele sabe que se esse castelo de cartas desmoronar, ele vai ser um dos primeiros a ser preso. Ou pior. Paralelo a isso, a empresa continua operando normalmente. Mais pessoas estão sendo enganadas. Investidores colocam suas economias na One Network, achando que vão ficar ricos. Gente simples, trabalhadores, famílias inteiras confiando no discurso bonito do Jim. E cada novo membro só aumenta o buraco. Quanto mais dinheiro entra, mais difícil fica recuperar. É como uma bomba relógio, e quando ela explodir, vai levar muita gente junto. E o Jim? Tranquilo, sorridente, andando de jatinho, fazendo discursos emocionantes e cada vez mais convencido de que é intocável. Ele tem políticos no bolso, contatos poderosos e sabe que se for pego, vai levar muita gente junto com ele. Ele joga sujo, mas com elegância. O típico vilão que não precisa gritar, ele só precisa sorrir.
Depois de mostrar como a One Network enganava milhares de pessoas e como o investigador Kim começou a farejar esse esquema todo, a história vai ganhando ritmo. A gente agora acompanha o plano da polícia ficando mais ousado e focado em um objetivo, claro, virar o Park Jang-gun contra o Jin Hyun-pil, porque só ele pode entregar as provas certas para derrubar esse império de mentiras. O investigador Kim, que é bom de estratégia, começa a pressionar aos poucos. Ele e sua equipe preparam um cerco, descobrindo os passos do Park, os lugares que ele frequenta, os hábitos diários, até pegam o celular dele para rastrear. Mas o Park não é bobo. Ele percebe que está sendo observado e começa a ficar tenso. O medo começa a crescer e ele já não dorme direito. Ele sabe que se o Jin desconfiar de alguma coisa, pode ser o fim para ele. Mas mesmo com esse clima tenso, o Park ainda está do lado do chefe, ou, pelo menos, está tentando se convencer disso. Só que aí o Jin joga pesado. Ele intercepta o Park, encurrala o cara e mostra algumas provas que a polícia já conseguiu. Provas que mostram que quando tudo estourar, o Park também vai afundar junto. Não vai ter como escapar da cadeia. Kim então faz uma proposta. Se o Park colaborar, entregando tudo o que sabe, pode ter uma chance de se livrar ou pegar uma pena menor. É tipo, você quer afundar junto com seu chefe ou salvar sua própria pele? É nessa hora que o Park começa a ceder. Devagarzinho, ele aceita ajudar, mas com uma condição. Ninguém pode saber que ele está colaborando, nem mesmo outros membros da equipe, porque se vazar, ele está morto. E aí começa o jogo duplo. O Park vira espião dentro da One Network, fingindo que está tudo normal, enquanto repassa informações para a polícia. Ele copia arquivos, extrai dados secretos, entrega planilhas que mostram como o dinheiro está sendo desviado para paraísos fiscais, nomes de laranjas, contas fantasmas, tudo. E aos poucos o quebra-cabeça que o investigador Kim estava montando começa a ganhar forma. Só que o Jin Hyun-pil, como a gente já viu, é esperto demais. Ele começa a desconfiar. Nota que o Park anda nervoso, estranho e diferente do normal. Então ele também começa a jogar seu próprio jogo. Planta armadilhas, solta informações falsas para ver se vazam e pressiona o Park para descobrir se tem traição acontecendo. O clima vira uma panela de pressão. Nesse meio tempo, a polícia tenta agir rápido, porque se o Jin resolver fugir, tudo pode ir por água abaixo. Eles montam a mega operação para fazer buscas em escritórios da One Network e apreender documentos e congelar contas bancárias. Mas o Jin já está ligado. Ele tem informantes em todo lugar, até dentro do governo. Então, quando a operação começa, ele já está um passo à frente. Ele dá um verdadeiro show de manipulação. Aparece publicamente como se fosse vítima, dizendo que estão perseguindo ele injustamente, que a One Network é uma empresa legítima e que ele está sendo alvo de conspiração. Ele chora nas câmeras, joga com a emoção das vítimas e até consegue apoio de gente influente. É absurdo, mas muita gente ainda acredita nele. E enquanto a investigação se aproxima do coração do golpe, o Jin prepara sua grande jogada: fugir do país com o dinheiro todo. Ele transfere bilhões de won para contas no exterior, falsifica documentos e prepara um plano de fuga cinematográfico. E para isso, ele precisa cortar todas as pontas soltas, incluindo o Park. O Park, percebendo o perigo, entra em desespero. Ele avisa o Kim que o Jin está prestes a sumir do mapa. Começa então a verdadeira corrida contra o tempo. A polícia precisa agir rápido para impedir a fuga e prender o Jin antes que ele desapareça. Ao mesmo tempo, o Park corre risco de vida, porque o Jin manda homens atrás dele. Não é mais uma questão de justiça, agora é vida ou morte. O cerco está apertando. O Park Jang-gun está no limite, ajudando a polícia em segredo, com medo de ser descoberto a qualquer momento. E o Jin Hyun-pil, mesmo com a cara de bom moço e o papo de empresário honesto, já está com um plano de fuga pronto. Ele sabe que a polícia está chegando perto e não vai esperar ser preso. A ideia dele? Sumir do país com os bilhões de won desviados, dinheiro das vítimas que caíram na conversa fiada da One Network. Enquanto isso, o investigador Kim acelera tudo. Com a ajuda das provas trazidas pelo Park, ele consegue autorizações para prender gente ligada à empresa, vasculhar arquivos, congelar contas bancárias e pressionar os aliados do Jin. Só que a rede é tão grande e cheia de tentáculos que, mesmo com tudo isso, ainda parece que o Jin vai escapar. E aí vem um momento de reviravolta. A polícia descobre que o Jin vai usar uma identidade falsa para fugir do país pela rota das Filipinas, levando consigo um HD criptografado com todas as informações sobre o esquema e os bilhões de won desviados.
É tipo o cofre dele. Se conseguir levar isso embora, ele pode recomeçar a vida em outro lugar. E pior, pode continuar enganando gente por aí. Só que o Park, agora totalmente virado contra o Jim, arrisca tudo e entrega essa informação para o investigador Kim. Ele marca um encontro secreto com a polícia num galpão, passa os dados do plano de fuga e implora para que o Kim impeça isso antes que seja tarde. É um momento tenso, porque o Park sabe que, depois disso, não tem mais volta. Se o Jim desconfiar, ele vai mandar matá-lo. O Kim não perde tempo. Ele organiza uma missão especial com a equipe e parte direto para as Filipinas para interceptar o Jim antes que ele entre no avião. Lá rola uma sequência de pura adrenalina, perseguições de carro, trocas de tiro e uma busca desesperada pelo HD. O Jim, como sempre, está cheio de contatos e seguranças. E ainda tenta escapar por um plano B, como se já tivesse previsto tudo. Só que dessa vez, ele não contava com o quanto o investigador Kim está determinado. Depois de uma longa perseguição pelas ruas filipinas, o Jim é finalmente capturado. A cena é de arrepiar. Ele tenta manter a pose, diz que tudo é um mal-entendido, que vai provar sua inocência. Mas o Kim olha nos olhos dele e diz algo como: acabou, a máscara caiu. Mas o filme não para por aí, porque o mais doido é que mesmo com a prisão do Jim, o trabalho ainda não terminou. A polícia precisa rastrear todo o dinheiro desviado, identificar quem mais estava envolvido e garantir que os culpados sejam punidos. E isso leva tempo. O HD com as informações está fortemente criptografado. E é o Park quem ajuda a decifrar tudo. O Park, aliás, acaba sendo fundamental nessa reta final. Ele entrega o restante dos arquivos, explica como o dinheiro foi movimentado por empresas de fachada e paraísos fiscais e revela nomes de políticos, empresários e até juízes envolvidos no esquema. É um escândalo nacional. Mas mesmo assim, o Park não sai ileso. Ele também é preso por participação no golpe. Mas, como colaborou com a investigação, acaba pegando uma pena menor. O Jim, por sua vez, tenta de tudo para escapar da justiça. Contrata os melhores advogados, tenta manipular a mídia e até ameaça abrir a boca sobre gente poderosa que o ajudou. Mas a maré virou. A sociedade começa a enxergar quem ele realmente é. Um golpista sem escrúpulos, que enganou famílias inteiras com um sorriso no rosto. Ele é julgado e condenado, finalmente. E a One Network é oficialmente desmantelada. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.